Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Olá, tudo bem? Você sabe qual foi o maior milagre operado por Jesus Cristo? Ele operou, assim, um número incontável de milagres, não é? O evangelista João chega a dizer: se fôssemos contar todos os milagres e sinais que Jesus operou, nem todos os livros do mundo seriam suficientes. Então ele operou muitos milagres, mas tem um que é o maior de todos. Ele operou este milagre e continua operando nos dias de hoje. É verdade. Você sabe qual é? Para descobrir essa resposta, eu vou colocar agora para você uma ilustração do Reino de Deus em desenhos animados que vai falar com adultos e crianças. E eu sei que você vai querer receber de graça este desenho animado aí no seu WhatsApp. Então faça o seguinte, já salve esse número que está na tela, 11 95003 3737. Salve com o nome Ilustrações Grátis. Porque depois deste desenho animado, eu vou dizer para você qual é a frase-chave que você vai enviar para esse número, 11 95003 3737, e na mesma hora, e de graça, e sem nenhum compromisso também, esta ilustração vai entrar aí no seu WhatsApp. O meu nome é João Ribe Palharim e eu convido você para reunir a família agora e assistirmos juntos esta linda ilustração do Reino de Deus. O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Algum tempo atrás, um navio de carga teve uma explosão na casa de máquinas, que provocou um rombo violento no casco do navio e ele começou a pegar fogo e ao mesmo tempo afundar. A tripulação daquele cargueiro desceu rapidamente um bote salva-vidas e 8 marinheiros, 8 homens, conseguiram escapar do naufrágio dentro daquele bote salva-vidas. Mas eles haviam apenas retardado a morte, porque, na verdade, estavam perdidos em alto mar, num denso nevoeiro, e eles sabiam que jamais alcançariam a terra firme. E aqueles homens estavam atravessando a madrugada naquele nevoeiro em total desespero, com trevas em volta, e não sabiam o que fazer. Quando de repente começaram a orar, começaram a clamar a Deus: ó Deus, salva-nos nesta escuridão, salva-nos da morte, salva-nos desse triste destino. E de repente apareceu um holofote, uma luz que foi brilhando no nevoeiro e ficando cada vez mais forte. E era um navio que passava por ali. E eles começaram a gritar, e o navio, vendo aqueles marinheiros no bote, aproximou-se, e os marinheiros no bote salva-vida viram o nome do navio que se aproximava, e o nome do navio era Milagre de Cristo. Os marinheiros comemoraram, e eles ficaram felizes, e subiram para aquele navio, e chegaram em terra firme. E eu quero te dizer da alegria que eles sentiram em dar o testemunho daquele livramento, daquela salvação. E eles podiam dizer para as pessoas: nós fomos salvos pelo milagre de Cristo.
E eu te digo que você é como aquele marinheiro, como aqueles 8 homens perdidos em alto mar, rodeados por névoas, no meio das trevas, clamando: ó Deus, tenha misericórdia de nós, livra-nos da morte e desse cruel destino. E Deus então, ouvindo a sua oração, enviou Jesus Cristo para fazer o maior milagre na tua vida. E Ele, quando estava aqui na terra, Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está perdido, se você está perdida, saiba, agora está chegando a salvação. A luz de Cristo está iluminando a sua vida. A salvação está se aproximando de você. Eu quero que você tome posse dessa salvação. Eu quero que você entre nessa salvação e com alegria você dê o seu testemunho. Eu também fui salvo pelo milagre de Cristo. Descobriu, não é? Agora você já sabe qual é o maior milagre de Cristo e que Ele continua operando nos dias de hoje. É o milagre da salvação. A pessoa pode estar nas trevas, pode estar em meio a um denso nevoeiro. A pessoa pode estar perdida nesta vida ou no mais profundo abismo. E se ela quiser, ela vai viver este milagre de Cristo, o milagre da salvação. Quer receber esse desenho animado aí no seu WhatsApp? Então, salvou o número que está na tela? 11 95003 3737. Para este nosso WhatsApp, mande agora a seguinte frase: o milagre de Cristo. Viu? E se você já mandou, a ilustração já está entrando aí no seu celular. E se você ainda não mandou, está esperando o quê? Vamos lá. Envie a frase o milagre de Cristo para o WhatsApp 11 95003 3737 e na mesma hora, de graça e sem nenhum compromisso, este desenho animado que você acabou de assistir vai entrar aí no seu celular. E se você quiser mais histórias como esta, que falam com adultos e crianças, entre no meu canal no YouTube, youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe, JuanRibe. Acesse, inscreva-se, curta, compartilhe e seja edificado. Você, como todo mundo no nosso país, já ouviu falar de Deus. Mesmo que não seja teologicamente, mas Deus está nas expressões populares. Por exemplo, uma pessoa se despede de você e diz assim: até amanhã, se Deus quiser, não é? Na verdade, a pessoa não está com aquele pensamento em Deus, aquele pensamento de adoração, mas ela falou de Deus. Ou então, diante de uma tragédia ou um grande problema, a pessoa diz: Deus me livre, não é? Não é que a pessoa está numa comunicação com Deus. São expressões populares. Agora, veja só. Como será que Deus é? Como que você acha que Deus aparenta ser? Teve um homem de 80 anos de idade que também tinha ouvido falar de Deus superficialmente. Mas ele não tinha ainda uma experiência real com o Criador. E nem se preocupava com isso. Porém, Deus foi ao encontro deste homem e ele ficou apavorado. Este homem ficou tremendo de medo, ficou cheio de temor. E olha que ele nem viu Deus. Foi só um fogo que ele viu. E ele ficou apavorado. Mas aí este homem vai se aprofundar na amizade com Deus. E vai ser tão usado, vai ser tão poderoso, que um dia ele vai dizer assim:
meu Deus, eu creio no Senhor, eu vejo os sinais, até que o Senhor opera através de mim, mas eu queria ver a tua face. Ele tinha curiosidade de ver a aparência de Deus. Deus falou para ele, ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Homem nenhum verá o meu rosto e viverá. Quer dizer que era impossível ele saber a forma de Deus. Porém, Deus deu um jeitinho. E é isto que você vai aprender nesta mensagem agora. Reúna toda a família. Tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de colocar a mensagem, quero dar um aviso para São Paulo e Santo André. Estas duas cidades que estão ligadas à minha vida. Dia 1 de novembro, domingo, às 8 horas da manhã, eu estarei na sede da Paz e Vida em São Paulo, juntamente com meu filho na fé, o superintendente-geral, pastor Newton Rocha, às 8 horas da manhã em Santo Jejum, Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965. Temos um amplo estacionamento gratuito, você estaciona o seu veículo e leva a chave, ou se você vier de metrô ou ônibus, desça na estação Portuguesa Tietê do metrô, ou na rodoviária do Tietê. Paz e Vida fica a poucos metros do metrô Tietê. Vem estar comigo, dia 1º de novembro, domingo às 8 horas da manhã. Aí, às 3 horas da tarde, eu vou para Santo André, juntamente com meu filho na fé, o pastor Gabriel Martins. Rua Coronel Alfredo Flacker, número 516. Fica na esquina, assim, junto com a perimetral. Muito fácil de achar. Temos um bom estacionamento também lá para você e totalmente grátis. Compareça, viu? Às 3 horas da tarde, em Santo André. Aí à noite eu volto para São Paulo e vou na sede da Paz e Vida da Zona Sul, que fica no Campo Belo, Rua Vieira de Moraes, 784, juntamente com meu filho na fé, pastor Victor Apolinário. Quero que você compareça a esse programa, venha estar conosco, venha com a máscara. Temos álcool gel, distanciamento social, todos os cuidados, tá bom? Você vai participar de uma reunião super especial, encontro de paz e vida maravilhoso. E eu espero por você. Então, vamos agora para a mensagem. Como que aquele homem de 80 anos viu Deus e depois, como que ele pede para ver a face de Deus e qual o jeitinho que Deus deu. A família está toda aí? Gente, desliga o celular agora. Não vamos conversar. Vamos permitir que Deus fale com você através da sua santa palavra. Esta mensagem chama-se A Face Santa de Deus. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: A Face Santa de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Se você tem celular ligado, desliga, tá? Pastor, eu estou com a minha Bíblia no celular. Eu leio a Bíblia pelo aplicativo no celular. Então faz o seguinte, põe o teu celular no modo avião. Para não entrar o WhatsApp, para não entrar Instagram, coisas que podem desviar sua atenção. Esse momento é especial, porque Deus quer falar com você. Você não veio aqui para isso? Para que a gente vem numa igreja? Não é para ouvir a palavra de Deus? Hã? Êxodo 33, 20. E disse mais, Deus falando, né? Deus falando. E Deus disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Forte, né?
Moisés queria ver a face de Deus. Ele tinha muita intimidade com Deus, mas ele queria mais. Aí Deus fala isso para ele: Moisés, não dá. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum, diga homem nenhum, verá a minha face e viverá. É forte isso, né? Muito forte. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de São Miguel Paulista, São Paulo, Brasil, repete em seguida, vamos lá. E Deus, bem alto, e Deus disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Amém? Deus, Ele não deixa a gente ver a face dEle, porque o pecador morre quando ele contempla a santidade de Deus. E Moisés não era um pecador, hein? Moisés era um homem santo. Deus falou: nem você, Moisés, homem nenhum. É muito forte, né? Homem nenhum poderá ver a minha face e viverá. Agora nós vamos aprender sobre isso, amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em São Miguel Paulista, que já se ouviu no estado de São Paulo. Melhor essas palmas aí. A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil. Melhor essas palmas. A melhor salva de palmas que já se ouviu em toda a terra. Oh glória! Você que está à distância, nos ouvindo pelo rádio ou assistindo pela TV ou pela internet, junte-se a nós aqui em São Miguel Paulista. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Pai querido, olha que coisa linda. Em toda a terra, em toda parte, alguém está te glorificando agora. Recebe este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Todos vieram aqui para ouvir a tua palavra. Ligaram o rádio, a TV para ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra São Miguel e toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar, por favor. Moisés, ele foi adotado ainda bebê pela filha do faraó, porque havia um decreto imperial, uma ordem de faraó, de que todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto logo após o parto. E esconderam Moisés durante um bom tempo, até que não foi mais possível escondê-lo, não é? Aí colocaram ele num cesto que estava devidamente protegido com betume, e colocaram nas águas do rio Nilo, e o bercinho, aquele cestinho improvisado, foi indo com as águas, com a correnteza, e a irmã mais velha daquela criança, que na época era uma menina, foi acompanhando de longe, para saber aonde que aquele cestinho iria parar. E o cestinho para justamente ali no palácio de Faraó, à beira do rio Nilo, quando a filha dele foi se banhar. Aí ela viu o cesto, mandou buscar, e quando viu o bebezinho se apaixonou na hora, porque ela não tinha filhos. Ela viu que era uma criança hebreia, e porque tinha panos hebreus ali, e ela escondeu o pano hebreu, escondeu, e adotou a criança. Quando ela pegou a criança, a irmãzinha do bebê chegou na princesa e falou assim: a senhora quer que eu arrume uma ama de leite para tomar conta desse bebezinho? Porque
a filha do faraó não tinha leite, né? Ela nunca tinha sido mãe. Aí a princesa disse: eu quero. E a menina, sabiamente, foi buscar a própria mãe do bebê. Como se fosse uma ama de leite. Falou: essa mulher tem muito leite. Então você vai amamentar esse bebezinho que é meu agora, e eu vou te pagar um salário. Bênção grande, né? Você vê, o filho foi protegido, e a mãe de Moisés foi contratada como ama de leite, podia ficar com o filho, e agora protegido pela filha do faraó. Só que ele foi criado como egípcio, até os 40 anos de idade, aprendeu toda a ciência do Egito, toda a cultura egípcia, cresceu como egípcio, artes marciais, combates, aprendeu tudo. Aos 40 anos, ele fica sabendo a verdade, tenta libertar o povo de Israel com a sua própria mão, mata um egípcio, e o faraó diz para ele: eu não vou te matar, Moisés, mas você suma do Egito, e se você voltar a pôr os pés aqui, você morrerá. E Moisés foi exilado do Egito aos 40 anos de idade. E para resumir, ele vai acabar num povoado lá no meio do deserto, onde ele defende umas mulheres, umas moças, e essas moças apresentam o estranho, que era Moisés, para o seu pai, e ele é contratado para tomar conta das ovelhas daquele homem, que era um homem rico, e era um sacerdote também. Então Moisés vai ficar ali, no anonimato, durante mais 40 anos. Olha, que interessante, não? Ele fica mais 40 anos no deserto, e aqueles 40 anos que ele passa no deserto, cuidando das ovelhas, aqueles 40 anos serão úteis para uma missão futura, que ele ainda não sabe. Porque naqueles 40 anos em que ele tomou conta das ovelhas do seu sogro, ele aprendeu a manter o rebanho vivo, onde só tinha pedra, 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 e onde não tinha água. Nenhuma ovelha morreu de fome ou de sede. São 40 anos onde ele vai aprender a conduzir o rebanho, apesar dos perigos, serpentes, escorpiões, leões, ursos, lobos, chacais. Ele vai conseguir proteger o rebanho do seu sogro e se especializar na sobrevivência no deserto. 40 anos. Uma noite, ele estava lá no meio do deserto. Olha, você tem que ir com a gente para Israel, para saber o que é um deserto. Nós sempre vamos nesse local onde Moisés vivia, que é o Monte Sinai. Nós sempre vamos lá, todo ano nós vamos no Sinai. Quando você olhar aquilo, você vai pensar assim: como que é possível uma ovelha sobreviver nesse deserto que não tem grama, que não tem pastagens e que não tem água? E eram milhares de ovelhas, né? Então Moisés, uma noite ele estava ali, fazendo a vigília do rebanho. Moisés não tem vida com Deus. Moisés ouviu falar de Deus pela primeira vez aos 40 anos de idade, quando a mãe dele falou: você é meu filho, eu não sou uma ama de leite, eu não sou sua babá. A nossa família, o nosso povo foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso, Deus invisível, Criador dos céus e da terra, um Deus que não pode ser adorado por imagens. O nosso povo foi escolhido por este Deus, e você faz parte desse povo. Ele só ouviu falar de Deus, ele não tinha experiência com Deus, está compreendendo? Moisés, ele tinha experiência de vida, 40 anos no Egito, grande experiência secular e de estudos. Experiência de 40 anos no deserto, se tornou um especialista na sobrevivência no deserto, mas essa era a experiência dele. Experiência com Deus, ele não tinha nenhuma. Ele só tinha ouvido falar de Deus. E naquela noite Moisés estava vigiando o rebanho, né, para proteger caso viessem lobos, chacais, ursos, leões. Ele está acordado e ele olha no pé do Monte Sinai um fogo aceso. Ele fica intrigado: como é que esse fogo se acendeu lá? Aí ele vai na direção do fogo.
e percebe que naquele fogo tem uma pequena árvore, uma sarça. A sarça é uma árvore pequena que dá muito naquela região. Muito assim que eu digo, né? Isoladamente, mas é uma árvore resistente à seca. É uma árvore que também é chamada por outros nomes lá no Oriente Médio, mas ela é muito resistente à seca. E Moisés vê que aquela pequena árvore está pegando fogo. Ah, é a árvore que está pegando fogo. E ele fica olhando, porque o fogo tem que apagar. Se você põe fogo numa árvore, o fogo sobe, depois ele abaixa e apaga sozinho, não é? Moisés está olhando, mas o fogo não apaga? E ele fica olhando, mas que coisa interessante, esse fogo não apaga. Vou chegar mais perto. E ele vai se aproximando, quando ele chega bem perto daquele arbusto que queimava, mas não se consumia, não acabava nunca, Moisés ouve uma voz. Não tinha ninguém lá no monte, ele não viu ninguém, e ele viu uma voz saindo do meio do fogo daquela árvore, e a voz diz assim: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés estremeceu, ele não viu ninguém, a voz saiu de dentro daquele fogo que continuava e a árvore não se consumia. Moisés teve tanto medo que ele caiu por terra e cobriu o rosto com o seu manto. E a voz disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Peraí, Abraão, minha mãe falou dele, foi o primeiro do nosso povo, mas o Abraão, pelo que a minha mãe contou, ele viveu há 600 anos atrás. Esse Deus está dizendo que conheceu o nosso antepassado. Minha mãe me contou que o Abraão teve um filho único aos 100 anos de idade, que a nossa descendência é um milagre desse Deus. E o primeiro da nossa raça chamou-se Isaque, e esta voz está dizendo que ele é o Deus de Isaque. Isaque teve 2 filhos, um deles o Jacó, que continuou a nossa família, a nossa descendência, e esta voz está dizendo que é o Deus de Jacó. Moisés começou a tremer. Nesse momento Moisés teve a primeira experiência real com Deus. Está compreendendo? A primeira experiência pessoal com Deus. Agora, não era mais de ouvir falar. Agora ele estava ouvindo o próprio Deus. Agora ele estava conhecendo o próprio Deus. Aí, Moisés nesse momento recebeu a primeira lição que uma pessoa tem que receber quando tem um encontro verdadeiro com Deus. A primeira coisa que Deus quer que a pessoa que vai conhecê-lo sinta é temor. Moisés temeu, porque o temor do Senhor é o princípio de tudo. É o princípio da sabedoria, diz a palavra. E quando a pessoa tem temor, ela treme na presença de Deus. Por quê? Porque Deus deixa claro: eu sou santo. A pessoa aprende isso. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, ela sente temor, como Pedro lá no barco no mar da Galileia, quando Jesus providenciou aquela pesca milagrosa. Pedro sentiu tanto temor que ele caiu de joelhos dentro do barco e disse para Jesus: ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Porque ele sentiu que Jesus é santo, que Jesus é Deus, não é? Então toda pessoa que tem uma experiência real com Deus, Deus quer que ela sinta primeiramente temor, porque é o princípio da sabedoria, e que a pessoa entenda que Deus é santo.
e nós pecadores. Amém? Deus quer que o ser humano entenda isso. Eu sou santo. E aquela primeira experiência que Moisés teve com Deus foi o início de uma amizade. Deus falou: eu vou usar você para tirar o meu povo lá do Egito. Eu sei que você foi ameaçado de morte se voltasse para lá, mas não tenha medo, eu sou contigo. Você vai voltar e falar com o faraó para ele deixar o meu povo ir. E Moisés obedece, e ele vai ser usado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas nunca feitas antes na terra. Olha, Moisés vai ser usado de uma maneira tão extraordinária, e Deus fala com ele o tempo todo. A vida de Moisés, os atos, as coisas que ele faz, são sempre dirigidas por Deus. E Moisés, vendo as maravilhas que Deus opera através dele, como por exemplo a primeira, que foi transformar as águas ali do rio Nilo, não é? Em sangue. Aliás, eu diria que essa não foi a primeira maravilha, não. A primeira maravilha foi o cajado dele ter se tornado em cobra, lá no Monte Sinai, né? E a mão dele ter ficado leprosa e depois sarar, né? Eu diria então que lá no Egito, transformar as águas daquele rio imenso. Você sabia que o rio Nilo é considerado maior que o rio Amazonas? Não em volume de água, mas em comprimento, em extensão. Então toda aquela água virar sangue foi um prodígio extraordinário, e muitos outros que Moisés vai operar no Egito pelo poder de Deus. Então Moisés, ele vai crescer na experiência com Deus, mas sempre sabendo que Deus é santo. Toda vez que Moisés vai orar, ele se prostra com o rosto em terra. Moisés, ele vai crescer naquela amizade com Deus, até que chega um dia, de novo lá no Monte Sinai, agora já com o povo liberto. Chega um dia que Moisés fala: eu não quero só ouvir a tua voz, eu não quero só ver a nuvem de glória descendo no monte, sentir o terremoto com a tua presença, não quero só o fogo que eu vejo descer, eu não quero só os sinais que o Senhor opera através de mim, eu quero mais, meu Deus, eu quero ver a tua face. Moisés diz isso: eu quero mais, eu quero ver a tua face, meu Senhor. E é aí que Deus responde o que eu li para você em Êxodo 33, 20. Mas antes de eu ler de novo o versículo 20, vamos ler desde o 18. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém Deus disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E Deus disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Mas Senhor, Moisés prostrado, né? Eu quero ver, eu quero me aprofundar, eu quero te conhecer melhor, eu quero mais intimidade contigo. Eu já ouço a tua palavra, eu já vejo milagres. Não é assim na nossa vida? A gente recebe tantas bênçãos e milagres de Deus, curas, libertações, soluções de problemas, não é? Ele tira a gente do deserto, ou então sustenta a gente no deserto, é verdade ou não é? Hein? Mesmo no deserto Ele te sustenta. Mas a gente quer mais, e Moisés queria mais. Não só os milagres, Senhor, não só as maravilhas, não só os prodígios, não só a tua voz, não só o fogo, não só a nuvem. Eu quero ver a tua face. Moisés, ele queria. Ele ficou frustrado quando Deus disse isso. Deus que vê os corações, na hora olhou para o coração do Moisés e viu que o coração do Moisés ficou muito triste. Deus viu na hora que o Moisés ficou frustrado.
Não posso ver a face do Senhor. Eu morro se eu ver. Aí, vamos acompanhar o versículo 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Ali, ali te porás sobre a rocha. Eis um lugar junto de mim. Circula isso. Circula isso. Marca aí. Você quer ver a minha face, Moisés? Você não pode ver porque você vai morrer. Mas como eu sei que você quer muito, tem um lugar junto de mim. Está pegando já, né? Quem tem discernimento já está pegando. A rocha. A rocha. O que diz a Escritura, o Evangelho sobre Jesus? Ele é a nossa rocha. O que nós estamos aprendendo aqui? Tem um lugar junto de mim, a rocha. Você quer ficar perto de mim mais ainda, quer ter mais intimidade? Você tem que se colocar na rocha. A rocha é Jesus. E ainda diz aqui a palavra, continuando, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Coisa gloriosa, né? Uma fenda na rocha. Quais são as fendas na rocha, hein? Jesus é a nossa rocha. Quais são as fendas na rocha? As fendas abertas pelos cravos, nas mãos e nos pés. E mesmo depois de morto foi aberta uma fenda. Uma fenda, o soldado romano enfiou a lança ali para ver se ele estava morto mesmo, e abriu uma fenda enorme. Ele é a rocha, e da rocha saiu sangue e água. Eu te porei na fenda da rocha. Primeiro, estar na rocha. Segundo, na fenda da rocha. Não adianta a gente falar de Jesus se não entrar nas feridas de Jesus, no sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Está pegando? Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está entendendo agora? Eis aqui um lugar junto a mim, a rocha. Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através das feridas do sacrifício dele na cruz do Calvário. Aí mesmo assim Moisés não vai ver a face de Deus. O que Moisés vai ver? A rocha. Amém? Você precisa de Deus. Você quer Deus. Toda religião quer Deus, é ou não é? Você vai na Índia, no Japão, em qualquer país do mundo, até os países considerados ateus, todo mundo quer ver Deus. Todo mundo, é um desejo do ser humano. O ser humano quer encontrar o Criador, quer ver o Criador. Mas ninguém pode ter Deus se não tiver Jesus primeiro. Amém? Por isso que Ele veio. Por isso que Ele veio, para nos aproximar de Deus. Quando eu era novo convertido, eu ouvi uma palavra que o pastor lá pregou, e ele falou assim: olha, Jesus estava de braços abertos na cruz, com uma mão ele estava segurando na mão da humanidade, e com a outra mão ele estava segurando nas mãos de Deus. É Jesus a rocha que está junto de Deus, e que nos aproxima de Deus. Mas você só vai ver a face de Deus depois que chegar lá. E você só vai chegar lá se primeiro chegar em Jesus. Pegou? Aí Moisés, ele viu a rocha, e Deus passou, houve terremoto, houve ventania. Ele só viu Deus pelas costas. Ele não viu a face de Deus. E olha que Moisés era um homem santo, não era um pecador. Imagina um pecador então querer chegar perto de Deus. Se nem Moisés, que era santo,
escolhido por Deus, usado com sinais, prodígios e maravilhas como nunca ninguém foi lá no Antigo Testamento. Mais do que Moisés, só Jesus Cristo, né? Só um fez mais maravilhas do que Moisés, Jesus Cristo. E aquele homem, Moisés, tão usado por Deus, tão santo, nem ele podia ver a face de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. A igreja precisa recuperar o temor de Deus. Os cristãos precisam novamente ter temor de Deus, entender que Deus é santo. As igrejas, de modo geral, e eu diria também que até na Paz e Vida, as igrejas estão muito carnalizadas e prostituídas com os costumes do mundo, onde a mentira, o engano, a fraude, a dissimulação, o furto, o roubo, a trapaça, está tudo aí. Olha, eu sou pastor da Paz e Vida, eu tenho responsabilidade com o rebanho. Deus me colocou nessa missão, como Ele pôs Moisés naquela missão lá para cuidar das ovelhas. Então a missão de um pastor qual é? Cuidar e proteger o rebanho. A minha obrigação é proteger o rebanho. A missão de um pastor é proteger o rebanho, é conduzir o rebanho com segurança para que o rebanho não seja destruído. Essa é a missão de um pastor. Então, hoje nós estamos aqui pensando no quê então? Pensando no quê? No nosso relacionamento com Deus. Você sabe, quando Deus organiza com Moisés o tabernáculo, Deus diz assim: Moisés, e o sacerdote, além da roupa que eu já desenhei para você, que o sacerdote vai ter que vestir, no caso Arão, teu irmão, além de tudo isso, eu quero que você mande fazer uma lâmina de ouro puro, e essa lâmina tinha mais ou menos a largura de 2 dedos, e mande gravar nesta lâmina de ouro a frase: santidade ao Senhor. E o sacerdote vai ter que usar essa lâmina de ouro na testa, como se fosse uma tiara, e vai ter que estar escrito nessa lâmina de ouro: santidade ao Senhor. Por que Deus, quando organizou o culto a Ele através de Moisés, mandou o sacerdote, principalmente o sacerdote, usar a lâmina com a frase santidade ao Senhor e colocar aqui na testa? Por que Deus não mandou colocar no pescoço? Ou um bracelete aqui, como um relógio, como se fosse um relógio no pulso para a pessoa ver toda hora? Por que Deus não mandou colocar essa lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor? Por que Deus não mandou colocar como um cinto em volta da barriga? Por que aqui na testa? Porque o sacerdote, ele teria que lembrar o tempo todo que Deus é santo, e Deus exige santidade dos seus servos. O livro de Apocalipse, quero que você vá comigo até lá, capítulo 5, quero que você leia isso, quero que você aprenda isso. Capítulo 5, versículo 9. E todo o céu cantava um novo cântico dizendo: digno és, Cordeiro, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis, e o que mais? Sacerdotes. Quer dizer que nós, cada pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, cada pessoa que é salva pelo sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus,
Essa pessoa foi constituída como sacerdote. Cada membro aqui é um sacerdote constituído por Jesus Cristo. E o que é que o Deus Santo requer de você e de mim? Que usemos esta tiara, pela fé, escrita na nossa mente, gravada na nossa memória: santidade ao Senhor. Temor de Deus. Você entendeu? O que está faltando hoje nas igrejas? Vamos falar sério. Eu estou fazendo uma crítica também na Paz e Vida. O que está faltando hoje nas igrejas? Santidade ao Senhor. As pessoas nas igrejas estão se mundanizando, se secularizando de uma tal maneira que já se esqueceram que o Todo-Poderoso é santo. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Está compreendendo isso, igreja? Porque nós não estamos aqui na terra para frequentar a igreja. Nós estamos na casa de Deus para nos aproximar daquele que é santo. E para nos aproximar dele, nós temos que santificar a nossa vida. Mas mesmo Moisés, sendo um homem santificado, não pôde se aproximar de Deus. Através de quem que Moisés pôde ver pelo menos as costas de Deus? Através da rocha. Através da fenda na rocha. Está compreendendo? Está entendendo? Só que a gente, quando entra na fenda da rocha, os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus. Quando a gente está na rocha, na fenda da rocha, nós somos santificados pela santidade de Jesus. E aí nós podemos chegar mais perto de Deus. Através de quem? Da rocha. Ele é a nossa rocha eterna. Por isso que cada pecador e pecadora, cada ser humano, se quiser Deus de verdade, tem que querer Jesus primeiro. Tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Receber a santificação pelo sangue de Jesus e fazer de tudo para continuar santo. Claro que a gente não é um super-homem, uma super-mulher, mas o que Deus quer ver na pessoa que foi salva, na pessoa que entrou na fenda da rocha, o que Deus quer ver? Um esforço permanente de ser santo, de permanecer santo, de fugir da mentira, fugir da fraude, fugir do erro, fugir do engano. Amém? Então vamos ficar todos de pé. Esse é o nosso Deus santo. Você vai colocar uma tiara na cabeça agora. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. A igreja precisa resgatar a santidade ao Senhor. A igreja precisa resgatar o temor de Deus. Sacerdote, use essa tiara com a frase santidade ao Senhor. Por que aqui na testa? Por causa da mente, da memória, do cérebro. Não é no pulso não. Não é um cinto em volta da barriga. Não é no tornozelo não. É na testa. Não é uma cadeia no pescoço não. Uma canga no pescoço. É na testa. Por quê? Porque na testa está o cérebro. No cérebro está a memória. O que nós temos que lembrar o tempo todo? O que nós temos que lembrar o tempo todo, igreja? Santidade ao Senhor. Nós temos que lutar contra as oportunidades do pecado que aparecem, porque elas vão aparecer. Satanás não vai desistir não de te derrubar. Eu vejo que infelizmente
Muitas pessoas que perderam o temor de Deus vão ficando para trás, vão perdendo a salvação, porque se esqueceram desse item aqui, ó, santidade ao Senhor. Deus tem que olhar para a gente e ver um esforço sobrenatural da nossa parte para fugir do pecado, para fugir da mentira, para fugir do erro, do engano, das oportunidades do pecado. Isso é santidade ao Senhor. Você foi constituída como sacerdote de Deus, através do sacrifício de Jesus. Cada um de nós aqui é um sacerdote. E Apocalipse 5:9 diz: e estes sacerdotes reinarão sobre a terra. Reis e sacerdotes. Mas não pode ser um rei mundano, não pode ser uma rainha mundana, não pode ser um rei pilantra, não pode ser uma rainha sem vergonha. Está pegando? Está entendendo ou não? Digno és de abrir o livro, né? De pegar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e todas as gentes, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não pode ser um sacerdote sem vergonha. Não pode ser um sacerdote malandro, fraudulento, adúltero. Não pode ser um sacerdote enganador, pilantra. Não pode, para se dar bem, com mentira. Não, você é rei e sacerdote. Como é que você vai se manter íntegro? Se você tiver gravado na sua memória essa tiara de ouro puro. A palavra de Deus é mais pura do que o ouro. E na tua testa gravado: santidade ao Senhor. Aí você vai se manter um sacerdote, uma sacerdotisa íntegro. Aí você vai se manter um rei e uma rainha íntegros. Aí sim, porque você está com essa lembrança permanente: santidade ao Senhor. Amém? Eu vou fazer um convite agora para você entrar na rocha como fez Moisés. Vou fazer um convite agora para você ficar nesta rocha junto de Deus. Está escrito que Jesus se assentou à direita do poder de Deus. Recebeu todo o poder no céu e na terra. E Jesus disse: ao que vencer eu darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus disse: eu e o Pai somos um. É através de Jesus que você tem que entrar na presença de Deus. Jesus é a rocha. Você tem que entregar tua vida para Ele e dizer: eu quero mais experiências com Deus, e eu vou ter isso se primeiro eu tiver Jesus. Você tem que entregar tua vida para Ele, com exclusividade. Isso tem que ficar bem claro. Você não pode ter outras rochas ou pedras. Só existe uma rocha. Só existe uma rocha eterna. Você tem que estar na rocha eterna. Isso significa receber Jesus com exclusividade, como único, suficiente, exclusivo e o que mais? Eterno Salvador. Aí você vai para a rocha. Nenhuma pedra mais vai ter valor para você. Nenhum ídolo de pedra vai ter valor para você. Que você não vai estar mais em pedras. Você vai estar sobre a rocha que é Cristo. Tua vida hoje vai mudar. Você vai passar a ter uma intimidade com Deus como você nunca teve antes em toda a sua vida. E se você vier aqui na frente, Deus vai gravar em relevo na tua memória esta frase, pelo Espírito Santo Ele vai gravar na tua memória: santidade ao Senhor. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Olha que maravilha. Vem para cá, vem aqui comigo, vem para cá. Glória a Deus.
É fácil entender, não é? É fácil entender. A palavra é tão simples, é tão fácil entender. Vem aqui para frente, a palavra é clara. Glória a Deus, vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Quero chamar aqui na frente os filhos pródigos. Ô filho pródigo, ô filha pródiga, você que está sem igreja nenhuma, saiu, uma hora vai numa reunião em tal igreja, numa outra semana você vai em outra, mas você não é membro de igreja nenhuma. Você conhece a palavra, mas você não é membro de igreja nenhuma. Você está fora do corpo. Jesus disse assim em Mateus 18:19: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu também. Deus nos deu esse poder de ligar aqui na terra e fazer a ligação no céu. Filho pródigo, filha pródiga, vem aqui para frente. E todos que estão sem igreja, vem aqui para frente que eu vou te ligar no corpo de Cristo. Vem para cá, eu vou te ligar no corpo de Cristo. Vem, vem. Eu vou te ligar na rocha. Pastor João Ribe, às vezes eu estou na rocha, às vezes eu estou fora da rocha. Não tenho aquela firmeza. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tem que praticar a palavra. Então, vem cá, você que está instável na sua vida cristã, ou pensando em desistir, ou com dificuldades para seguir a Cristo, ou com dificuldades para permanecer na rocha, ou com dificuldades para ter santidade ao Senhor, vem aqui na frente agora que nós vamos orar. Vem para cá. Vem, você que quer mais intimidade com Ele, você que quer ter uma renovação através do Espírito Santo, vem para cá. Pastor João Ribe, eu quero mais intimidade com Deus, eu quero levar uma vida mais santificada com Deus. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou pelo youtube.com/joanribe. Deixa eu dizer isso, lá no youtube.com/joanribe, você vai ter acesso a centenas de mensagens sobre os mais variados temas, mensagens em vídeo, inclusive as ilustrações do reino de Deus em desenhos animados para adultos e crianças. Você que está assistindo esta mensagem aí pelo youtube.com/joanribe, você que está ouvindo esta palavra à distância através do rádio, em qualquer lugar do Brasil, da Europa, da África, até na América do Norte, na América do Sul, você que está ouvindo esta mensagem no computador, pela internet, então, em nome de Jesus, quer entregar a vida para o Senhor? Quer colocar os teus pés sobre a rocha e entrar na fenda? Quer entrar na fenda da rocha? Quer se banhar com o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado? Então, se possível, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Pastor João Ribe, eu estou dirigindo, eu estou em trânsito, estou num ônibus, estou num trem, num comboio, numa lotação, estou ouvindo aqui a mensagem pelo rádio, no meu celular. Pastor, eu estou no busão lotado aqui, ouvindo a mensagem aqui no celular, estou ouvindo aqui no ônibus, mas eu quero entregar a vida para Jesus e não tenho como me ajoelhar, que eu estou em trânsito. Então Deus está te vendo. Mande um sinal para Deus agora, aí onde você está, à distância. Se não pode se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. Isso é um sinal para Deus. Você que está dirigindo, coloque a mão sobre o teu coração. E agora eu vou pedir para cada pessoa que veio para frente se ajoelhar diante do altar, como eu já estou ajoelhado. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Hoje eu vou dizer uma coisa: você ganhou a tua vida. Hoje você ganhou a tua vida. Hoje você ganhou a vida eterna.
Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu preciso tanto do Senhor, mas eu aprendi que o Senhor é santo e eu só posso me achegar ao Senhor se for através da rocha que está junto de ti. E eu aprendi que a rocha é Jesus Cristo, e o Senhor disse que é para eu entrar na fenda da rocha. Eu entro agora nas feridas do Senhor Jesus, que morreu por mim na cruz do Calvário, e através de Jesus Cristo eu suplico: perdoa todos os meus pecados, apaga, Senhor, as minhas iniquidades, e me faz cada vez mais temente a Ti. E eu quero santificar a minha vida. Grava agora na minha mente, na minha memória, esta frase: santidade ao Senhor. Eu quero me lembrar desta frase o tempo todo, porque eu aprendi que para eu continuar na Tua presença, eu tenho que estar em santidade. Meu Deus da glória, me purifica e me santifica com o sangue de Jesus, e me dá também o Teu Espírito Santo para me ajudar a ficar firme nesta santificação, neste caminho. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Nunca foi tão urgente você buscar a presença de Deus. Esteja nesta quarta, na Paz e Vida mais próxima, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Se você quer saber onde tem uma Paz e Vida, acesse pazevida.org.br ou em nossa sede, em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô Portuguesa Tietê, com amplo estacionamento gratuito. Compareça. Você que, assistindo esta mensagem, tomou a decisão de entregar a vida para Jesus ou voltar para os braços do Pai, parabéns! Queremos ajudar você a acelerar a sua vida espiritual e também recuperar o tempo perdido. Para isto, entre no meu canal youtube.com/joanribe, inscreva-se, clique no sininho, é tudo de graça, e ali você vai ter acesso a um acervo extraordinário em vídeos, desenhos animados, de mensagens e ilustrações do Reino de Deus, tanto para adultos como para crianças, testemunhos edificantes e também segredos de oração e de prosperidade. Entre lá, youtube.com/joanribe. youtube.com/joanribe, JUANRIBE. Acesse, inscreva-se, curta, compartilhe e seja edificado. Nestes tempos difíceis, nunca foi tão urgente buscar a presença de Deus. Por isso eu quero repetir a minha agenda para os próximos dias. Dia 1º de novembro, olha aqui, domingo às 8 horas da manhã em Santo Jejum, estarei na sede nacional da Paz e Vida, na Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965, juntamente com meu filho na fé, o superintendente-geral, pastor Newton Rocha. Meu filho Giancarlo Palharim também vai estar presente, assim como a Bianca Palharim. Vai ser um grande encontro de paz e vida. Depois, às 3 horas da tarde, eu irei para Santo André e estarei com meu filho na fé, pastor Gabriel Martins. Temos um amplo estacionamento grátis ali também e você pode comparecer. Fica na esquina com a Perimetral, Rua Coronel Alfredo Flacker, número 516. Aí eu volto para São Paulo e às 6 horas da tarde
eu estarei na sede da Paz e Vida da Zona Sul, juntamente com meu filho na fé, o pastor Victor Apolinário, Rua Vieira de Moraes, 784. Compareça! Eu já quero esticar um pouquinho mais a minha agenda. Olha só, no dia 8, né? Domingo também, será a Santa Ceia do Senhor em todas as igrejas da Paz e Vida. Às 3 horas da tarde, eu estarei na sede nacional. Um horário especial, hein? Não confunda, 3 horas da tarde, vou ministrar a Santa Ceia na sede nacional da Paz e Vida. O pastor Newton Rocha vai fazer a reunião das 8 da manhã, eu faço das 3 da tarde e ele volta às 6 da noite. Vamos participar juntos da reunião mais importante do mês, onde Jesus mandou fazer isso em memória dele. E aí, às 6 horas da noite, para quem não pôde comparecer na Paz e Vida presencialmente, mas precisa tomar a Santa Ceia, a pessoa que já é salva, que já passou pelas águas, não pode ficar sem o corpo e o sangue de Cristo. Então, olha só, pela TV Gazeta, ou seja, por esta emissora aqui, às 6 horas da tarde, eu estarei ministrando a Santa Ceia do Senhor na sua casa. Você vai precisar do pão sem fermento e do suco de uva. O suco de uva é facílimo, não é? E o pão sem fermento, você tem a receita no meu canal em youtube.com/joanribe. Deixe tudo pronto porque no dia 8 de novembro, domingo, teremos a Santa Ceia presencial na Paz e Vida e remotamente às 6 horas da tarde aqui pela TV Gazeta. Entre no meu canal youtube.com/joanribe e veja a receita do pão da Santa Ceia sem fermento. Inscreva-se no canal, clique no sininho, é tudo de graça. Edifique a sua vida. youtube.com/joanribe, JUANRIBE. Acesse, inscreva-se, curta, compartilhe e seja edificado. Você com certeza conhece esta marca, Quaker. Em todas as prateleiras do nosso país, em todos os supermercados e vendas, você vai encontrar essa caixinha, Aveias Quaker. Esta empresa tem uma história com Deus e é um mistério que eu vou te contar agora. O fundador da Quaker era um homem chamado Henry Crowell. E ele, quando tinha 9 anos de idade, viu o seu pai morrer de tuberculose. Era uma doença fatal. E o pai dele morreu. Aos 9 anos, portanto, uma criança ainda, ele perdeu a referência de pai. E o tempo passa, não é? Ele queria ser um pregador do Evangelho. Ele sonhava em fazer missões na África, pregar no Oriente Médio, na China, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na Amazônia. Esse era o seu sonho. Ele queria ser um pregador. Mas, aos 17 anos de idade, o Henry pegou a mesma doença que matou seu pai. Ele ficou tuberculoso. E aí, com aquela doença que praticamente devastou os seus pulmões, durante 7 anos, ele ficou lutando contra a enfermidade, contra a tuberculose. Não é? O pai dele tinha morrido disso. Então ele queria viver. 7 anos doente. 7 anos sofrendo, tossindo sangue. Horrível, horrível. Mas ele sobreviveu. Ele não morreu de tuberculose. Mas, quando ele ficou sarado, ele não tinha mais pulmão. E um pregador do Evangelho, um pregador da palavra, tem que ter bons pulmões. E ele não tinha nem ar no pulmão, coitado. Ele falava com dificuldade, ele respirava com dificuldade. Então ali foi destruído o seu sonho de ser um pregador do Evangelho, de ser um missionário na África, na América Latina, na Europa, etc. Ele ficou muito triste. Mas ele tinha profunda admiração pelos pregadores do Evangelho. E na época dele, tinha um grande evangelista chamado Moody, Dwight Moody.
e ele foi assistir uma palestra do Moody lá na cidade dele, em Cleveland. Enquanto ele estava ouvindo a pregação que o Moody fazia, ele ficou tão frustrado. E de repente, o pregador para a mensagem e diz assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, totalmente dedicados a Ele. Ele escutou aquilo, sentiu algo diferente e fez uma oração. Ali no auditório, ele fez uma oração. Ele disse assim para Deus: meu Deus, eu não posso mais ser um pregador. Eu não tenho mais pulmões. Eu não tenho mais ar nos meus pulmões. Mas eu posso ser um bom negociante para o teu reino. Se o Senhor me abençoar financeiramente, se o Senhor me abençoar como empresário, se eu ganhar dinheiro, se eu me tornar uma pessoa rica, eu prometo financiar pregadores como este Moody aí, que é um ganhador de almas. Eu prometo dedicar grande parte da minha riqueza a pregadores como o Moody. E Deus ouviu. Deus concordou. E veja como Deus começou a trabalhar na vida do Henry Crow. Ele estava andando na rua e viu um moinho velho, decadente, moinho de trigo, à venda. Ele pensou: eu vou ver quanto custa esse moinho. E os donos do moinho estavam desesperados, porque o negócio havia falido, era um fracasso. E o moinho tinha muitas dívidas, um passivo enorme. Eles queriam vender para o primeiro que aparecesse. E entra lá o Henry, querendo falar com os donos para ouvir uma proposta. E os donos daquele moinho falido pensam assim: ainda bem que apareceu um laranja. Vamos descarregar nele todas as nossas dívidas, vamos livrar o nosso patrimônio particular, vamos vender tudo para ele. E venderam baratinho para ele, mas ele teve que assumir todo o passivo. Aí o Henry orou a Deus: Senhor, lembra do voto que eu fiz? Me ajude a prosperar com este moinho. Me ajuda a pagar essas dívidas. Me ajuda a ganhar dinheiro, porque eu vou começar sendo dizimista. Vou dar o dízimo de tudo que este moinho ganhar. E eu pretendo, sendo um homem de sucesso, usar a fortuna que eu vou ganhar para financiar pregadores como o Moody. Já que eu não posso mais ser um pregador, eu vou financiar pregadores. Aí, olha só, escute isso. Ele pôs o nome no moinho de Quaker. Uma palavra estranha, inclusive aqui no Brasil, não é? Que significa pureza, integridade, honestidade. E ele colocou este nome na empresa, Quaker. E aí, Deus começou a abrir as portas. Veja, na mão dos ímpios era um moinho falido, mas na mão de um homem comprometido com Deus, aquele moinho se tornou um fenômeno, um sucesso de vendas. E aí, o Henry começou a ganhar muito dinheiro. Primeiro, ele dá o dízimo. Depois, ele dá mais 10%, uma oferta igual ao dízimo. É a chamada oferta alçada. E as aveias Quaker começam a ter uma aceitação inacreditável. Todo mundo começa a consumir aveia Quaker. A marca se espalha pelos Estados Unidos, depois pelo mundo e chegou aqui no Brasil. Aqui no nosso país, as aveias Quaker chegaram no início do século XX. Como que pode, hein, para o povo brasileiro, um alimento, não é, totalmente diferente da nossa cultura?
Como que pode uma marca com um nome tão esquisito, Quaker, parece um pato falando, quá, quá, né? Como que pode uma marca dessa aqui no Brasil se tornar rapidamente líder de vendas? Como é que você explica isso? Aí as aveias Quaker no Brasil deslancharam, começaram a crescer muito. A empresa do Henri começou a faturar muito também no Brasil e no restante do mundo. Na América, então, nem se fala, não é? Coisa maravilhosa. Aí, aqui no Brasil, no ano de 1981, as aveias Quaker compram a Toddy do Brasil. Toddy, aquele achocolatado, que era conhecido, mas não era grande coisa. E o que a Quaker lança no nosso país? O Todinho. Esse produtinho aqui, minha gente, virou febre entre as crianças brasileiras. Olha só, fenômeno de vendas. No ano 2000, a Quaker foi vendida para Pepsi. Sabe por quanto? 13,9 bilhões de dólares. Muito dinheiro, não? Quase 14 bilhões de dólares. Coisa inacreditável. O Henri Crowe, antes de morrer, ele disse assim: eu desafio você a pensar em grandes coisas para a glória de Cristo. Olha que conselho. Você tem que pensar em crescer no seu negócio, na sua carreira, no seu trabalho, na sua profissão, mas tendo Cristo em mente. Tudo para a glória de Cristo. E ser fiel. Fiel nos dízimos e fiel nas ofertas alçadas. Se o Henri construiu esse império gigantesco, que depois foi vendido por quase 14 bilhões de dólares, o que Deus não pode fazer com você? Eu vou repetir aqui as palavras que o Henri escutou quando ainda era jovem e estava lá no auditório em Cleveland assistindo a pregação do Moody. O Moody parou a mensagem, o que foi que ele disse? O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher, totalmente dedicados a Ele. Faça isso. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não foi só para mim, não, ou para os discípulos lá, foi para todos os cristãos. Então, esse é o desafio. Comprometa a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, a sua empresa, o seu comércio. Comprometa com a causa de Cristo. Porque o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente dedicada a Ele. Veja, o Henri, com as aveias Quaker, começou devolvendo o dízimo, 10%, depois passou para 20%. No final, sabe quanto ele estava dedicando para a obra de Deus? 70% do faturamento da Quaker. Ele abençoou muita gente no mundo todo. Ele já morreu, mas o galardão dele está garantido. Ele juntou o tesouro no céu e ainda assim prosperou aqui na terra. Teve uma boa velhice, viu? Uma vida abençoada. Então, este é o desafio para você. Você está começando um negócio próprio? Você já tem um negócio próprio? Ou você quer passar num concurso? Ou você está querendo iniciar uma nova carreira? Qual o teu projeto de vida? Qual o teu projeto financeiro? Qual o teu projeto comercial? Eu desafio você a fazer tudo isso para a glória de Cristo. Faça a mesma oração que o Henri fez. Meu Deus, eu não posso sair pela África, pela América Latina, pela Europa, pela Ásia, pela América do Norte. Eu não posso
largar tudo e sair pregando por aí. Mas eu posso ser um bom negociante para o teu reino. Fala isso para Deus. Diga para Deus, eu posso ser um grande patrocinador da tua palavra. Prometa para Deus que você vai devolver o dízimo fielmente, vai devolver a oferta alçada fielmente, que é igual ao dízimo. E Deus te prosperando, até mais do que o dízimo e até mais do que a oferta alçada. Porque Deus está procurando pessoas fiéis que sejam realmente comprometidas com o seu reino, com a sua causa. Aí a sua própria causa também vai deslanchar. Faça deslanchar a causa de Cristo e a tua causa vai deslanchar também. Faça isso. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente dedicada a Ele. É importante ser fiel no pouco e no muito. Se você hoje ganhar R$1.000, separe R$100 de santo dízimo e R$100 de oferta alçada. Se você ganhar R$10.000, separe R$1.000 de santo dízimo e R$1.000 de oferta alçada. Se você ganhar R$100.000 e vai ganhar, separe 10.000 de santo dízimo e 10.000 de oferta alçada. Faça isso e Deus vai te prosperar. Eu sou um homem comprometido com o Evangelho. Em qualquer dia eu vou dar o meu testemunho também. Mas eu sou comprometido com o Evangelho, com a causa de Cristo. Se você apoiar o meu trabalho, você vai estar apoiando a causa de Cristo. Eu já distribuí mais de 2,5 milhões de exemplares deste livro aqui, Jesus. E quer saber? Parece muito, mas é pouco. Eu preciso de homens e mulheres como o Henry Crowell que digam assim, eu vou ajudar a imprimir esses livros. Porque eu distribuo de graça, eu não vendo não. Eu vou ajudar esse João Ribe aí a imprimir e distribuir milhões de livros no Brasil. Olha, eu já distribuí milhões de livros aqui no Brasil, na África, a versão em inglês, e também em Israel e no Egito. Eu tenho feito evangelismo. Os nossos cursos de teologia, muito profundos, são gratuitos. Não se paga nada. Eu sou um homem comprometido com a causa de Cristo. Se comprometa em me ajudar. Diga, eu gostaria de fazer o que o João está fazendo, mas eu não posso largar as minhas coisas. Porém, meu Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou patrocinar o trabalho do João Ribe. Fale isso para Deus agora. E comece, mesmo com pouco. Eu vou te passar agora a conta para você fazer o depósito do santo dízimo e da oferta alçada. Anote aí, por favor. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 35.333, dígito 7. No Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07-777, dígito 7, 5 vezes o número 7. No Banco Santander, agência 0112, conta 13033, 777, dígito 3. Se você precisar do nosso CNPJ, o número é este, 52 844 412 /1000 ao contrário, tracinho 01. Eu vou pôr uma tela agora e olha o presente em agradecimento que eu vou enviar para você que vai apoiar o nosso trabalho. Para você que é um pregador ou uma pregadora do telhado. João Ribe, eu não sou um pregador do telhado. Mas quando você deposita, você já é um pregador do telhado, uma pregadora do telhado. Já está comprometido, comprometida com a palavra que Jesus disse. O que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Então eu quero que você pegue o recibo da sua doação e encaminhe para esse número que também está na tela, 11 98688 7737. E olha o presente que você vai ganhar, o Evangelho Reunido. Este livro tem mais de 500 páginas e cerca de 1.400 notas explicativas sobre a vida de Jesus Cristo. Você vai se tornar mestre na palavra de Deus. Esse meu trabalho é inédito no mundo. Foi por causa dele que eu ganhei nos Estados Unidos
o título de doutor em teologia e evangelismo cristão. Então eu quero que você me apoie. Olha o presente que eu vou te mandar. É um e-book, tá? Não é o livro físico, é o e-book. Quando você encaminhar o recibo da sua transferência, o comprovante da sua doação para este WhatsApp 11 98688 7737, na mesma hora o e-book, o Evangelho Reunido, vai entrar aí no seu WhatsApp para você ler no computador, para você ler no seu tablet, para você ler no seu celular. Você vai aprender muito a palavra de Deus. Você vai ser edificado, edificada. E também com o seu recibo, com o seu comprovante, eu vou orar. Vou orar com fé. Eu e todos os pregadores do telhado estaremos orando para que Deus te faça prosperar como o Henry Crow, hein? Como o dono da Colgate também, para que você prospere e se torne uma bênção para o reino de Deus. Muito obrigado, viu, por contribuir com esta causa. Repetindo as palavras de Moody, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente dedicada a Ele. Seja você esta pessoa. Muito obrigado por me ajudar a ganhar almas, a fazer a obra de Deus. E Deus vai te fazer prosperar. Acredite nisso. Muito obrigado. Fique na bênção e na paz do Senhor. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Nosso programa já está no finalzinho. Eu quero dar a bênção final, mas antes algumas coisas. Quero lembrar a minha agenda. Dia 1º de novembro, domingo, às 8 horas da manhã, estarei na Sede Nacional da Paz e Vida com meu filho na fé, pastor Neilton Rocha, às 8 horas da manhã. Aí, às 3 horas da tarde, eu vou para Santo André. Vou participar de um encontro especial de Paz e Vida, juntamente com meu filho na fé, o pastor Gabriel Martins. Quero que você, que é da região, compareça. Rua Coronel Alfredo Flacker, número 516, esquina com a Perimetral. Temos um bom estacionamento lá também. Aí eu volto para São Paulo, porque às 6 horas da tarde estarei no Campo Belo, juntamente com meu filho na fé, pastor Victor Apolinário, para também ministrar uma palavra especial para o povo da Zona Sul. Rua Vieira de Moraes, número 784. Aí no outro domingo, dia 8, é a Santa Ceia do Senhor Jesus, em todas as igrejas da Paz e Vida, às 8 horas da manhã, 3 da tarde e 6 da noite. E eu vou estar às 3 horas da tarde, olha que horário legal, hein? Às 3 horas da tarde, na Sede Nacional, Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965. Temos um amplo estacionamento gratuito lá também. A sede da Paz e Vida fica a poucos metros do metrô Portuguesa Tietê e da rodoviária do Tietê. É a mesma coisa, tá bom? Às 3 horas da tarde, no dia 8 de novembro. E para você que não pode comparecer por qualquer motivo, eu vou fazer a Santa Ceia às 6 horas da tarde, aí na sua casa, pela TV Gazeta. O que você vai precisar? Do suco de uva, que representa o sangue de Cristo, e do pão sem fermento. A receita do pão sem fermento você encontra no meu canal youtube.com/joanribe. Inscreva-se, clique no sininho, é de graça. Bom, eu vou dar a bênção final agora. Faça assim com as duas mãos. Quer receber? Não esquece de baixar o aplicativo da Rádio Feliz FM. Entre na Google Play ou na Apple Store, digite na busca Rádio Feliz FM, vai aparecer esse logotipo aqui, aí você baixa de graça o nosso aplicativo e vai ouvir a melhor programação gospel do rádio, totalmente grátis e com uma qualidade extraordinária, sem ruídos desagradáveis. E mais, você pode ouvir a nossa programação em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Muito bom, não é? Então, vamos lá. Faz assim com as mãos. Eu vou dar a bênção final. Vai, faz aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti
levante o seu rosto e te dê a paz. Minha gente, o programa acabou, mas amanhã às 11 horas da noite estaremos de volta aqui pela TV Gazeta, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida, fique na bênção e na paz do Senhor e até amanhã às 11 horas da noite. Tchau, tchau.